Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje para a gente tratar das principais alterações na legislação previdenciária depois que nós tivemos a pandemia do Covid-19. Então fiquem atentos que nós vamos tentar atualizá-los sobre todas as alterações na legislação previdenciária que aconteceram até o momento. A gente sabe que várias são as alterações. Ontem mesmo saiu portaria conjunta, então todos os dias a gente está tendo novidades e mais novidades. Vou esperar a doutora Valéria Guimarães entrar na live para que a gente possa começar. Eu já vou me apresentar. Meu nome é Elaine Oliveira, eu sou do perfil Missão Advogada. Para quem não me conhece, para quem não me segue lá no Instagram. Eu ficaria muito honrado com a presença de todos vocês lá. Eu sou advogada especialista em direito previdenciário e pós-graduanda em direito previdenciário empresarial e previdência privada. Já sou pós-graduada em direito previdenciário e agora eu estou fazendo a pós-empresarial previdenciário. E lá eu sempre trago dicas das novidades na legislação previdenciária, então aproveitem e já me sigam lá, tá? A doutora Valéria acabou de chegar, eu vou aceitar o convite dela. Aproveite e já digam aí pra gente de onde vocês são, de qual cidade, de qual estado. Podem mandar suas perguntas, apertem os coraçõezinhos aí para que outras pessoas saibam que essa live tá acontecendo. Pega o aviãozinho e já manda para todo mundo que vocês acreditem que precisam das informações que nós vamos prestar aqui hoje para vocês. Nós vamos tratar principalmente do auxílio emergencial, que é a grande dúvida de todos. A gente vai fazer um apanhado geral do que mudou, tá? Mas a gente vai trazer também mais pontos sobre o auxílio emergencial, que é a grande dúvida de todos. Vou aceitar a doutora Valéria aqui, tô vendo que tem gente do Rio, de Minas, de São Paulo. Então vamos lá que eu vou convidar a doutora. Olha, Ceará, Belém do Pará, Campos, Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Boa tarde. Já se apresentou, Elaine? Oi? Já se apresentou, né? Já, pode ficar à vontade para se apresentar. Então, gente, meu nome é Valéria Guimarães, tá? Eu sou do perfil Valéria Guimarães V. E assim como a Elaine, eu também sou especialista em direito previdenciário e tô aí me especializando em direito empresarial previdenciário. E a gente veio aqui hoje no intuito de fazer um resumão de tudo que está acontecendo, né, no mundo previdenciário pós-Covid-19. A gente sabe que muitas mudanças ocorreram e a gente viu que tem muita gente ainda perdida, né? São mudanças todos os dias, inclusive ontem à noite saiu uma portaria. Previdenciaristas não estão podendo nem piscar o olho. A gente dorme e acorda com uma legislação nova. Não estamos tendo, não temos vida, né? Há muito tempo, na verdade, já, né? Desde a reforma, inclusive. E aí, gente, a gente vai tentar fazer um breve resumo aqui, mas como a Elaine falou aqui, antes de eu entrar na live, eu vi que ela falou que a gente vai focar na questão do auxílio emergencial, que é a maior dúvida de todo mundo, né? Então, vamos lá para a gente não perder nem um minutinho dessa live. Então, vamos lá. Pode começar, Valéria. Então, olha só. Quando o governo tomou ciência, né, dessa necessidade aí de isolamento da população, eles tomaram algumas medidas até para proteção dos grupos de risco, né, que são os idosos, por exemplo. E aí, com base nisso, as primeiras portarias que saíram, elas regulamentaram justamente essa questão do isolamento, para que se evite a aglomeração, sobretudo nas agências do INSS. Então, quais foram aí as primeiras medidas do governo, de acordo aí com as portarias, as primeiras que saíram? As primeiras foram 373, 8.024 e 450, tá? Essas foram as primeiras portarias. Trataram de quê? Primeira coisa, eles resolveram antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas, né? A fim de ajudar aí na compra de um remédio, na compra de um alimento, enfim, porque eles sabiam que, de fato, a situação ficaria cada dia mais complicada para as famílias brasileiras, né? Então, anteciparam o 13º, foi a primeira medida.
Segunda medida, suspensão da prova de vida. Tá dando eco, né, gente? Eu vou colocar aqui o áudio, o fone para ver se melhorar. Pronto, agora eu acho que vai melhorar. E aí, tivemos... Melhorou? Eu coloquei o fone, gente. Me avisem. Tivemos a suspensão da prova de vida. Para que suspender a prova de vida? Para que o idoso, aquela pessoa de grupo de risco, não tivesse que ir ao banco para poder ali, né, fazer essa prova de vida e correr risco de contaminação. Suspensão aí até 30 de abril e que pode ser prorrogado, né? Além disso, os prazos também do judiciário foram suspensos até 30 de abril, tá? Prazos suspensos até 30 de abril. Só que assim, a gente sabe, né, Elaine, que os andamentos continuam, tudo continua, né? Tá funcionando, só os prazos realmente estão suspensos. Eu, por exemplo, posso falar pela Elaine também, a gente continua cumprindo nossos prazos normalmente, né? Assim, no judiciário está suspenso, mas só que as publicações elas não deixam de ocorrer, então a gente recebe as publicações todos os dias quando sai. Os juízes, eles estão trabalhando, inclusive eu tive sentenças no meio dessa suspensão, tinha embargos de declaração que já foram julgados, eu tinha alguns processos também que estavam para julgamento que foram julgados, então está tudo acontecendo normalmente, eles estão trabalhando remotamente, só que os prazos para cumprir, eles vão começar a ser contados depois do dia 30/4. Então, até lá, você pode cumprir os seus prazos normalmente, você não precisa também esperar para acumular tudo, só depois do dia 30/4 que você vai começar a responder as suas demandas, você já pode fazer isso. E tá correndo normalmente, todo mundo está lá trabalhando remotamente. Então, se você precisar de alguma coisa, de repente, uma liminar também, você pode pedir, solicitar, né, doutora Valéria? Exatamente, exatamente. E aí tem a questão também, gente, das agências, né? Que ficarão até aí a última ordem, até 30 de abril fechadas. Só que aqui é necessário que a gente deixe claro para vocês uma coisa. Os prazos não estão suspensos. O que se suspendeu foram os cumprimentos de exigências que precisam ser presenciais. Então, aquelas exigências que podem ser cumpridas remotamente, ou seja, pelo site do INSS, elas têm que ser cumpridas, porque senão a gente vai perder prazo, tá? E prejudicar o segurado. Então, o que está suspenso são aquelas que podem apenas ser cumpridas presencialmente. E detalhe, recurso, continua? Continua, gente. Continua da mesma forma. Ó, a Tamires entrando aí. Olá, boa tarde. E assim, tem que cumprir tudo. O recurso está funcionando normalmente, até porque a esfera administrativa, né, Elaine, ela já funciona remotamente há muito tempo, né? Então, esse trabalho não mudou. Porque o que a gente vê é muita gente achando que está tudo suspenso, que ninguém precisa fazer mais nada. E não, só cumprimento de exigências presencialmente, que precisam ser presenciais. Se puderem ser feitas remotamente, tem que ser feitas, tá bom? Outra coisa aqui para a Elaine daqui a pouco falar. Dispensa de autenticação de documentos por 120 dias, para que você não tenha que deslocar aquela pessoa que esteja em grupo de risco para autenticar um documento, para assinar, enfim. Então, o que eles fizeram? Eles abrandaram, eles flexibilizaram algumas regras existentes para que a gente não tenha que colocar os nossos segurados em risco de contaminação, né? Então, foi realmente bem pensado, inclusive, né? Tiveram que realmente tomar todos, porque você imagina, a fila, a aglomeração que acontecem nas agências do INSS, isso de fato tinha que ser evitado, né? E aí também a gente entra na questão das perícias, tá? Perícia médica. E a Elaine vai falar agora para vocês. Então, a perícia médica, pessoal, como é que ficou? Depois que aconteceu essa pandemia, as agências do INSS, elas foram fechadas, então elas estão fechadas até o dia 30/4. Então, as perícias presenciais, elas não estão sendo realizadas. E como que vai funcionar? Saiu uma portaria ontem, deixa eu até verificar o número dela, portaria 9.381, que saiu ontem, portaria conjunta.
vai funcionar da seguinte forma. A pessoa ela vai entrar com requerimento de auxílio-doença e aí, quando ela fizer esse requerimento, vai ter um campo para que ela faça o anexo do laudo médico, do atestado Atestado. médico, para que o perito médico federal avalie aquele documento e verifique se o segurado, através daquela documentação, tem direito ou não. E aí, o que precisa ter nesse atestado? Primeiro, ele tem que estar legível e sem rasuras. Então, não pode ser aquela letra de médico que ninguém entende, né? A gente sabe que médicos têm algumas letras que quase ninguém entende, então ele precisa estar legível e sem rasuras. Ele Não, precisa Elaine, ter. deixa eu só fazer um adendo. Gente, por favor, peguem no pé dos médicos. Expliquem para eles que se não estiver legível, não passa. Então a gente precisa pegar no pé deles, porque é difícil. Eu sei que é difícil. Pede para fazer no computador, né? Nessa É verdade, época. é verdade. Ó, depois ele precisa ter a assinatura e o carimbo do médico e também o número do conselho de classe dele, tá? Então tem que ter o CRM lá direitinho, tudo identificando o médico. Ele precisa conter as informações da doença com a CID. Então precisa estar discriminado qual é a doença, qual a CID dessa doença. Precisa também conter o prazo estimado de repouso. Então, se a pessoa ela precisa estar afastada por 30 dias, 60 dias, 90 dias, isso tem que estar descrito no atestado para que o médico perito verifique aquela situação e aí sim possa conceder o benefício. E aí, nesse caso, como que vai funcionar? O INSS está autorizado a antecipar um salário mínimo para as pessoas que fizerem um requerimento de auxílio-doença e tiverem esse benefício concedido remotamente. Então, se a pessoa ela tem direito a um auxílio-doença com um valor maior do que um salário mínimo, vai ser concedido para ela um salário mínimo de benefício. E aí, quando ela fizer a perícia, verificar que ela realmente está incapacitada, vai ser pago para ela desde o momento em que ela teve direito ao benefício, desde a DIB, data de início do benefício, todos aqueles valores que ela teria direito de receber. Vamos supor, ela tem direito de receber R$ 2.000 e ela recebe R$ 1.045, que é o valor que o INSS está autorizado a pagar. Então, desses R$ 1.045, ela deixou de receber a diferença até R$ 2.000. Essa diferença vai ser paga posteriormente, tá? E aí ela não vai ter prejuízo. Só que para o momento, como a perícia está sendo feita remotamente, ela teria direito de receber, o INSS está autorizado a fazer o pagamento do valor de um salário mínimo. Isso está previsto tanto na portaria 9.381 quanto na Lei 13.982. Então anotem aí, tá? A Lei 13.982, a previsão disso está lá no artigo 4º dessa lei. E a portaria conjunta 9.381 dispõe realmente sobre a questão do auxílio-doença. Então, aí vocês verifiquem, leiam a portaria todinha para que vocês possam realmente entender. Mas é basicamente isso que eu disse para vocês, tá? Outra questão também de antecipação é do BPC-LOAS. Então, para quem fizer o requerimento do BPC-LOAS, a lei 13.000, deixa eu só conferir de novo aqui o número da lei. Lei 13.982, lá no seu artigo 3º, diz que as pessoas que fizerem um requerimento do BPC-LOAS também terão o adiantamento de R$ 600. É um valor parecido com o valor do auxílio emergencial. Então, se a pessoa fez o requerimento do BPC-LOAS, ela vai ter esse adiantamento de R$ 600 também, no momento em que durar essa pandemia, tá? Porque para o BPC-LOAS, por exemplo, se for um deficiente, ele precisa também passar por uma perícia médica para avaliar a deficiência. Ele precisa passar por uma perícia social para avaliar as condições sociais. Então, no momento, esses serviços estão suspensos até o dia 30/4. Pode ser que seja prorrogado, então até o momento, até o dia 30/4. Então, até o momento, não vai ter perícia médica e nem perícia social. Então, por isso, eles estão antecipando esse valor de R$ 600 também
para as pessoas que fizerem o requerimento do BPC-LOAS, tá? E aí, Elaine, estão perguntando aqui também, que eu vi que a dúvida da maioria das pessoas é que se seriam para pedidos só administrativos ou judiciais também. Gente, num primeiro momento, a portaria, ela deixa claro que seria o pedido para o INSS, digamos assim, administrativamente falando. Mas eu creio que com o passar dos dias aí, isso vai ser melhor esclarecido. Eu acho que muito provavelmente a gente também vai poder, né, estender aqueles pedidos judiciais, uma vez que também já passaram pela a via administrativa e estão na pendência, né? Essas pessoas precisam tanto quanto aquelas que estão esperando administrativamente. Mas isso ainda precisa ser visto com mais cuidado, no primeiro momento, para os pedidos administrativos. Isso. A lei versa só para os pedidos administrativos, tanto que em todo momento ele diz o INSS, o INSS. Então, em todos os momentos da lei, ele se refere ao INSS, a autarquia previdenciária INSS. Ele não se refere à justiça. Então, fiquem atentos a isso também. Tem uma outra questão introduzida pelo artigo 5º da Lei 13.982, que é a seguinte: sabe aqueles 15 primeiros dias, quando a pessoa fica doente, que a empresa paga esses 15 primeiros dias para o funcionário, a responsabilidade é da empresa? Então, o auxílio-doença como funciona? Os 15 primeiros dias a empresa paga e a partir do 16º, se a pessoa continuar incapacitada, quem paga é o INSS. Só que, se a pessoa for diagnosticada com Covid-19 e a sua incapacidade for oriunda do Covid-19, a empresa ela pode descontar da contribuição previdenciária que ela tem que pagar para o governo esses valores pagos dos 15 primeiros dias do funcionário que ela teria que pagar. Então, ela tira esse encargo tributário das costas quando a incapacidade surgir do Covid-19. Aqui já faz parte da advocacia empresarial previdenciária, né? A empresa, ela pode deduzir do valor até o teto do INSS as contribuições previdenciárias dos 15 primeiros dias, né? Aquele valor que ela teria que pagar para o empregado nos 15 primeiros dias, das contribuições previdenciárias que ela teria que pagar para o governo, tá? Ó, eu tô vendo que aqui, na verdade, essas perguntas que vocês estão fazendo pra gente aqui também são as perguntas que fazem lá todos os dias nos nossos stories, né? Tem gente que tá agoniado querendo saber o seguinte: teve perícia marcada, compareceu, o perito não foi, quer saber se remarca, o que que faz. Gente, é preciso ficar de olho no meu INSS. Quem, né, entrou aí com o auxílio de um advogado, o advogado vai instruí-los melhor. Mas quem não, tem que ficar de olho no meu INSS, entrando todo dia, para ver, porque eles vão disponibilizar para anexar a documentação. Perícia presencial não vai ter mesmo, né? Mas eles vão abrir lá para a gente apresentar os laudos, os atestados, e a partir disso eles vão fazer a perícia remota, né? É claro que tá tudo ainda meio embaçado, porque vocês estão vendo a quantidade de mudanças que estão acontecendo, e a gente ainda vai se adaptando, né? Um dia é uma coisa, daqui a pouco muda de novo, porque eles acham que é melhor de outra forma, e aí a gente vai ajustando, e à medida que for ajustando, a gente vai passando para vocês. O que eu sempre peço é o seguinte: você tá com muita dúvida, você tá com um prazo, tá com a perícia marcada, enfim, ligue no 135 e se informe. Não deixe para lá. Carta de exigência, eu cumpro ou não cumpro, não deixa para lá. Ou procura alguém, né, algum especialista na área, ou liga no 135 para se informar direitinho, tá bom? Para não perder prazo. E agora eu acho que é melhor... A questão da perícia médica, a orientação que a gente tem até o momento, que eu já vi vários especialistas dando essa orientação, é uma orientação que eu vou passar aqui para vocês, porque eu também concordo com ela e é o que eu estou fazendo no momento, é o seguinte: agenda a perícia. Se você está incapacitado e você não sabe o que fazer, agenda a perícia para que você resguarde a data de entrada do requerimento. Então, eu acabei de olhar, eu olhei uma meia hora mais ou menos antes da live. Para mim, o sistema não tinha mudado. Eu entrei no meu INSS, então você vai agendar perícia inicial
E aí, essa perícia inicial, você vai preencher os dados, eles vão agendar para você uma data para que você compareça na agência para fazer o atendimento presencial, a perícia presencial. E aí, o que estão prevendo para acontecer? Os servidores do INSS vão verificar todos esses requerimentos de auxílio-doença que estão sendo feitos nesse período em que o INSS está fechado e vai ser aberto exigências dentro desse requerimento que você fez. Então, vai vir lá abertura de exigências para que você anexe o laudo médico, tá? Então, fiquem atentos, como a Valéria bem colocou, ao meu INSS para ver se vai ter essa abertura de carta de exigências para que você anexe o laudo. Mas a previsão da portaria que saiu ontem é que assim que você fizer o requerimento, já vai ter um campo para que você anexe esse laudo. Só que até o momento, eu olhei meia hora antes dessa live e não tinham colocado, tá? Pedido de prorrogação, que é outro problema que as pessoas têm. Ah, mas o meu benefício vai acabar daqui 5 dias, daqui 10 dias, como é que eu faço? Eu posso pedir prorrogação? Eu tenho que marcar uma nova perícia? Gente, pode fazer o pedido de prorrogação normalmente. O que tem acontecido em vários casos? O benefício tem sido prorrogado automaticamente por 30 dias. Então, às vezes, você nem vai precisar anexar uma nova documentação. O médico perito vai olhar a documentação que já existe dentro daquele processo administrativo e vai conceder o benefício automaticamente aí por mais 30 dias. E aí sim, depois, quando prorrogar esse prazo, e aí o benefício tiver para ser cessado, muito provavelmente, se não estender o prazo, as agências já vão ter voltado à normalidade e pode ser que você tenha que fazer a perícia, tá? Mas essas são as orientações iniciais que nós temos, até que o governo venha e diga como vai ser realmente na prática. E aí, antes da gente entrar agora na questão do auxílio emergencial, que eu sei que tem muita gente aí ansioso para saber, eu só queria deixar claro uma coisa. Teve uma pessoa que perguntou aqui como se tem algum outro canal para acessar, para ter acesso ao meu INSS, porque não está conseguindo no 135, liga, demora. O melhor acesso é através do sistema. Se vocês ainda não têm o registro lá, né, o cadastro no meu INSS, entrem no site meu INSS e façam o cadastro. Vai precisar aí do CPF, de uma série de informações. Fazendo o cadastro lá dentro, você consegue, inclusive, fazer os requerimentos. Mas se orientem primeiro para poder instruir, ou seja, colocar as provas necessárias para cada tipo de pedido, tá bom? Porque tem documento que não pode faltar. Vamos lá. E aí tem o aplicativo e tem o site, tá? Para quem quiser, meu INSS aplicativo ou meu INSS site. No 135, realmente, a gente está tendo um pouco de dificuldade de falar. Por conta das agências estarem fechadas, está realmente muita gente querendo saber com dúvidas. São poucos os atendentes para uma demanda tão grande. E aí você tem dificuldade. Nós já tínhamos uma dificuldade de falar em tempos normais, agora então a gente está tendo uma dificuldade ainda maior. Então fiquem atentos a isso. Tem dúvida? Não conseguiu falar no 135? Tenta olhar no meu INSS. Não conseguiu, ainda assim está com dúvida? Procura um especialista, porque aí o especialista ele vai te orientar, ele vai te auxiliar e ele pode fazer o procedimento por você, tá? Exatamente. Tem gente ali que falou da portaria, mas colocou 90.381, a portaria 9.381 de 2020, que saiu ontem. E essa portaria, ela vem regulamentando a antecipação de um salário mínimo para requerente de auxílio doença, tá? Tem gente que está falando aqui, eu estou há um tempão esperando o benefício, o resultado do benefício, e ainda não obtive resposta. Posso pedir? Então aqui tem que anexar o laudo, tem que ter a carência também, né, Elaine? Tem que ter a carência. O tema da live são... Você vai colocar aí? Vou tentar colocar aqui. Pode ir respondendo aí, se você quiser. E aí, gente, ó, a questão do auxílio doença, só para deixar bem claro aqui.
existem lá, a lei, ela veio regulamentando coisas básicas de que tem que conter num atestado médico. Ah, mas isso a gente já sabe. Pois é, mas tem muita gente que insere o atestado faltando o CID, faltando o carimbo do médico, falta assinatura. Então, eles precisam regulamentar, porque na hora que chegar errado lá, eles têm como se respaldar com a portaria. E aí também, exatamente, 9.381 de 2020, que saiu ontem, né? E aí, o que que acontece? Do LOAS a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar... Ah, não, a Elaine já acabou falando, né? Do LOAS. Que permite antecipar aí R$ 600 para quem está guardando o LOAS. Tudo, poder, vocês podem, mas existem algumas questões, por exemplo, como eu falei, da carência do auxílio-doença. Tem que ter carência, tá? Não é porque está antecipando que esse requisito vai ser retirado. Não, tem que ter a carência. Vamos lá para o auxílio emergencial, que é a dúvida de muitos. Salvo aquelas patologias que são isentas de carência, né, Val? Exatamente. As do artigo no geral, 151, patologias isentas de carência, artigo 151 da Lei 8.213, cumulado com o artigo 26, inciso 1º da Lei 8.213, tá? Isso. Sobre a questão do auxílio emergencial, gente, tá todo mundo perguntando. As pessoas, elas procuram a gente no Instagram e falam assim, eu estou desempregado, eu tenho direito? Olha só, a lei, ela traz uma série de requisitos, mais precisamente aí 10 requisitos, que são cumulativos. E você precisa ter todos esses requisitos para ter direito ao auxílio emergencial. Então não basta estar desempregado, né? Lá a lei, ela fala que é desempregado de qualquer natureza, mas não basta estar desempregado. É preciso verificar a renda, né? A depender da situação. Você não pode estar recebendo. A gente vai listar aqui quais são os requisitos para poder ficar mais simples para vocês. Eu vou falar alguns aqui, Elaine, e depois você fala outros, tá bom? Primeiro requisito, ser maior de 18 anos, tá? Não ter emprego formal ativo, obviamente, né? Não receba benefício assistencial ou previdenciário, e aí entram as aposentadorias, entram LOAS, né? Não estar recebendo seguro-desemprego. Nessa questão aí do não receber benefício assistencial ou previdenciário, exceto o Bolsa Família, tá? O Bolsa Família, se você receber, você pode requerer o auxílio emergencial. Só que aí eles vão deixar para você o que for mais vantajoso. E na verdade isso vai ser automático, né? Porque quem tem Bolsa Família já fica lá, já vai dar para saber se o mais vantajoso é o Bolsa Família, ele permanece. Se não for, aí você tem direito ao auxílio emergencial. Então, todas essas questões precisam ser verificadas. Então, não adianta você perguntar pra gente, eu estou desempregado, eu tenho como receber? Tem que ver todos os requisitos. E tem o da renda. Pode falar o da renda, Elaine. Tá. Então, primeiro requisito que a Valéria falou, ter mais de 18 anos. Segundo requisito, não pode ter emprego formal ativo. Então, não pode ser empregado, por exemplo, de uma indústria, a indústria está parada e aí eu vou lá e vou fazer o requerimento. Não posso. Não posso ser servidor público, também fazer o requerimento. Então, não pode ter emprego formal ativo, tá? O terceiro requisito que a Valéria falou é a questão de não ser titular de benefício previdenciário, assistencial, não estar recebendo seguro-desemprego ou algum programa de transferência de renda federal, exceto o Bolsa Família, tá? E agora também tem como outro quesito a questão da renda per capita ser de até metade do salário mínimo. Então, por pessoa, tem que dar metade do salário mínimo ou uma renda de até 3 salários mínimos. Então, precisa ou aquele grupo familiar preencher o requisito de metade do salário mínimo ou ter uma renda de todo o grupo familiar de até 3 salários mínimos, tá? E no ano de 2018, a pessoa ela não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E, além disso, ela precisa exercer atividades nas condições de MEI,
contribuinte individual, aí é um ou outro, tá? MEI, contribuinte individual, trabalhador informal. Aí, nesse caso, ele pode ser empregado, autônomo ou desempregado. Ah, Elaine, mas um trabalhador informal é empregado? Como assim? Por exemplo, eu vendo bala no sinal. E aí tem uma pessoa que é o gerente das balas, vamos assim dizer. A pessoa não tem registro, eu também não tenho. Simplesmente nós fizemos um grupinho ali de pessoas que vendem bala no sinal. E aí tem um chefe que gerencia o que entra e o que sai, o que compra as balas, enfim. E tem os empregados dessa pessoa que vai lá no sinal e vende as balas. Então, só para que vocês tenham um exemplo, tá? Agora, se eu tenho carteira assinada numa indústria, eu já não me enquadro aqui dentro. Eu preciso ser um trabalhador informal, ou seja, eu não posso ter registro em carteira de trabalho, tá? E aí, nesses casos de trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, pode ser de qualquer natureza, tá, gente? O desempregado tem que ficar atento, porque ele não pode estar em gozo de seguro-desemprego, porque se estiver recebendo seguro-desemprego, não preenche os requisitos para concessão do auxílio emergencial. Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, essas são as pessoas que têm o direito. Se for uma mãe solteira, por exemplo, eu sou sozinha, tenho um filho, ou tenho 2 filhos, 3 filhos, enfim, eu que cuido de toda a minha família ali, dos meus filhos, eu trabalho e levo o ganha-pão para casa. Nesse caso, a mãe solteira, ela pode receber 2 cotas, ou seja, R$ 1.200, tá? E o homem, isso eu e a Valéria estávamos discutindo até hoje de manhã. A gente sabe que a realidade brasileira pode ser outra. Pode ter um pai solteiro que perdeu a esposa e ficou sozinho com os filhos. Pode ter uma pessoa homossexual que, de repente, adotou uma criança e mora sozinha com ela. Sim. E nesses casos, como que fica, né? Quer falar sobre isso, Valéria? Não, nesses casos aí, muito provavelmente, gente, inclusive já está sendo cogitada a possibilidade de estender para o pai, chefe de família, né? Porque não faz sentido nenhum ser só para a mãe, chefe de família. Quantos pais aí a gente vê que a mãe falece ou abandona a família, enfim, por algum motivo ele cria os filhos sozinho. Então, já está sendo visto e muito provavelmente essa mudança vai acontecer em breve, de ser estendido para os homens. Tá? Teve gente que perguntou aqui do MEI. O MEI tem direito a pedir o auxílio, gente. Só que ele tem que estar dentro do critério de renda, tá? Então, todas essas pessoas que a Elaine listou que têm direito, precisam ter, porque os requisitos são cumulativos. Então, precisa correr lá e pedir, tá? Agora tem uma questão que tá todo mundo confundindo. E aí, eu tenho cadastro lá no CadÚnico, eu preciso estar também cadastrado lá no aplicativo que o governo, inclusive, lançou hoje, né? Já tá lá, inclusive, deixa eu passar o site aqui para vocês, para quem ainda não sabe. Tá lá no www.auxilio.caixa.gov.br, tá? Esse é o site. E aí você entra ou baixa o aplicativo também e tal. Mas e aí, quem tem que se cadastrar? Eu me cadastro em um ou me cadastro em outro? Gente, quem já tem o cadastro no CadÚnico, não precisa se cadastrar nesse aplicativo do governo. Esse aplicativo do governo é para quem não tem esse cadastro. Até porque as pessoas que estão no CadÚnico, elas vão ter preferência no pagamento. Até porque o governo ele vai ter ali acesso mais rápido aos dados dessas pessoas, né? E aí vão pegando ali, vão analisando toda a situação e vão deferindo o benefício. Só precisa usar este aplicativo quem não tem cadastro no CadÚnico. E sobre isso, Valéria, eu queria pontuar o seguinte. Quem recebe Bolsa Família e quem tem o cadastro no CadÚnico não precisam se cadastrar nesse aplicativo. Quem precisa se cadastrar, então? Os trabalhadores informais que não têm registro, contribuintes individuais e MEI.
hoje de manhã eu vi uma entrevista do ministro da Cidadania, junto com o presidente da Dataprev, junto com o presidente da Caixa. Então, como que vai funcionar essa sistemática? A pessoa vai se cadastrar pelo aplicativo, essas informações vão passar para o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania vai passar essas informações para a Caixa Econômica Federal, para a Dataprev. A Dataprev vai verificar esse sistema, vai verificar no sistema as informações prestadas, vai pegar essas informações, vai passar para o Ministério da Cidadania, e aí o Ministério da Cidadania vai, então, mandar a Caixa fazer o pagamento. Então, é basicamente essa sistemática, porque a Dataprev e a Caixa são dois órgãos que não se comunicam. Elas se comunicam através do Ministério da Cidadania. Então, o Ministério da Cidadania que faz essa distribuição de dados. Então, primeiro vai para a Caixa, que passa para o Ministério da Cidadania, que passa para a Dataprev, da Dataprev passa para o Ministério da Cidadania de novo, e depois vai para a Caixa Econômica Federal fazer o pagamento, tá? Tem um detalhe importante aí também, gente. A lei diz que o auxílio emergencial ele se limita a 2 membros da família, tá? Então, em tese, ele poderia ser concedido para 2 membros da família. A lei traz essa ressalva, essa limitação. Outra coisa também importante a ser colocada é o seguinte: tem gente que já fez o cadastro no CadÚnico, mas ele não sabe se tem. E aí fica em dúvida, como é que eu sei, como é que eu não sei? Existem 3 possibilidades. A primeira, pelo site do Ministério da Cidadania, dá para você entrar, Ministério da Cidadania, dá para você fazer a pesquisa para saber se você está cadastrado no CadÚnico ou não. Pelo aplicativo, o governo lançou um aplicativo também, Meu CadÚnico, dá para você baixar e verificar lá através do seu CPF se você está ou não está. E também pelo telefone, aí no caso do Ministério da Cidadania. Sobre essa questão do aplicativo, a gente precisa fazer logo aqui um alerta. Tomar cuidado com o golpe, né, Elaine? Porque tá demais, gente, tá demais. Verifica mesmo se você tá no aplicativo certinho, baixa, olha direito, vê se é aquilo mesmo, porque estão aplicando vários golpes, vários. Tem que tomar cuidado. Tá em dúvida? Tem lá o número de telefone 111, que é para você tirar dúvidas a respeito desse aplicativo. Outra questão que eu ia colocar também na hora que você, vamos supor, porque brasileiro, vocês sabem como é que é, né? Ó a Aninha e oi Aninha, tudo bem? Brasileiro fica desesperado. Então, assim, ele quer saber logo se ele tem direito. Às vezes, até o pessoal que está cadastrado no CadÚnico vai tentar se cadastrar no aplicativo. Só para garantir, porque fica com medo, né? Ah, mas será que realmente basta eu me cadastrar no CadÚnico? Então, quando você entrar no aplicativo, que você colocar o seu CPF lá, o aplicativo em si já vai acusar que você já tem o cadastro no CadÚnico. Pelo menos é o que se espera e é o que nós ouvimos falar. Eu ainda não fiz nenhum teste, não, para tentar lá. Mas o que disseram é que já vai acusar que você já tem cadastro no CadÚnico. Então, parece que nem adianta tentar se cadastrar caso você tenha. Tá bom? Mas você pode também fazer a consulta, né, através dos sistemas para você ver se você tem registro no CadÚnico. É mais seguro. É mais seguro você verificar se você tem. E tem uma outra questão também, que é a respeito de quem recebe o Bolsa Família e tem o cadastro no CadÚnico. A previsão é de que seja tudo feito de forma automática. Então, o sistema ele vai verificar, por exemplo, se o Bolsa Família é mais vantajoso do que o auxílio emergencial ou se o auxílio emergencial é mais vantajoso que o Bolsa Família, e aí ele vai pagar o benefício mais vantajoso. Então, por isso a pessoa não precisa fazer o cadastro, porque o próprio sistema já vai verificar de forma automática e vai fazer o pagamento de forma automática daquilo que for mais vantajoso, tá? Então, não se preocupem com essa questão. Outra coisa também, tem gente falando o seguinte: eu tenho cadastro no CadÚnico, mas eu não tenho conta bancária, eu não tenho conta na Caixa Econômica. Gente, a abertura da conta vai ser automática, tá? Automática. E os dados vão ser repassados para que você possa ir lá sacar o benefício. Então, não precisa sair agoniado abrindo conta em banco, não. Pode ficar tranquilo que você tem o cadastro no CadÚnico, a sua situação vai ser analisada
E entendam, toda essa questão não é porque você está cadastrado no CadÚnico que você tem direito a receber o benefício, tá? Isso vai ser verificado e a partir da análise é que vai ser deferido ou não, tá? Caso seja negado, aí muito provavelmente vai ter que entrar com as medidas cabíveis para você provar que você necessita do benefício, né? Gente, auxílio emergencial não se acumula com Bolsa Família. Vai ser pago um ou outro, o mais vantajoso, tá? Fica claro isso. Ou vai receber o Bolsa Família, ou vai receber o auxílio emergencial. O governo, ele vai verificar qual é o mais vantajoso, de forma automática, e vai fazer o pagamento disso. Eu vi uma pergunta aí também das pessoas falando, mas e se o MEI tiver em débito com a Previdência, não estiver pagando? Não tem problema. A lei, ela não traz restrição com relação a isso, de que tem que estar em dia com o pagamento dos tributos, enfim, ela só diz que precisa ser MEI. Então, ela não diz que tem que estar em dia ou que não tem que estar em dia, então não verificamos problema com relação a isso, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, é que esse auxílio, a previsão é de que ele seja pago por 3 meses. Mas se dentro desses 3 meses a pessoa ela conseguir um emprego, ela for trabalhar de carteira assinada, ou o valor da renda per capita dela ultrapasse 3 salários mínimos, ela perde o benefício, tá? Então fiquem atentos com relação a isso. Assinou a carteira, está recebendo o benefício emergencial, o auxílio emergencial, perde o benefício. O valor da renda per capita ultrapassou 3 salários mínimos, perde o benefício também, tá? Outra coisa, gente, o pessoal tá pedindo aí a respeito das cotas. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é o seguinte, você tem uma família ali, vai ser verificada a renda per capita ou a renda familiar, né? Como bem diz a lei. Cumprindo os requisitos, vai ser deferido, mas pode ser deferido para 2 membros da família. Então, se 2 membros daquela família já tem o benefício, muito provavelmente não será deferido para uma 3ª ou 4ª pessoa. Eles estão querendo limitar a quantidade de auxílio emergencial por família, tá? E é óbvio que se houver realmente a necessidade, isso precisa ser comprovado. Gente, é o seguinte, vão haver muitos indeferimentos. Isso é fato, né, Elaine? Vão haver muitos indeferimentos. Mas isso não quer dizer que a gente não possa depois recorrer de alguma forma dessa decisão, tá? Tem uma pergunta interessante aqui também, que é a questão da pensão alimentícia para filho menor. Conta como renda familiar? Na verdade, o que acontece? Vai poder receber, mas entra também na questão da renda familiar. Vai ter que colocar tudo ali, absolutamente tudo que tem de renda na família, juntar. Deu ali meio salário mínimo per capita, ou se ultrapassar até 3 salários mínimos de renda familiar, tá fora dos requisitos. Entendam, quando a gente fala cumulação de requisitos, a gente fala que tem que estar dentro de todos eles. Se você sai de um, você está fora dos requisitos para receber. Então, gente, como que vai ser feito esse pagamento? Então, vamos lá. Vão ser abertas contas digitais gratuitas para as pessoas que não têm conta digital. Se a pessoa tiver conta na Caixa ou no Banco do Brasil, elas terão preferência no pagamento. Por hora, foi o que o ministro da Cidadania disse hoje. Por hora, esses valores vão estar só em depósito, não estarão liberados para saque. Então, se a pessoa quiser sacar esse dinheiro, ela vai precisar tirar esse dinheiro da conta digital e passar para a conta que ela tem. Vamos supor, eu tenho uma conta no Santander. E aí eu consegui o benefício, eu vou lá, transfiro esse valor, esses R$ 600 para o Santander, para que então eu possa sacar. E o porquê disso? Para evitar aglomeração nas agências bancárias, tá? E a pessoa que... A gente sabe, a gente trabalha com pessoas desse nível, então a gente sabe que tem pessoas que não têm internet, que não têm telefone. E como que fica para essas pessoas?
essas pessoas elas poderão ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou até uma lotérica para fazer o cadastro desse benefício, para requerer esse benefício, esse auxílio emergencial, tá? Então, se a pessoa ela não tem internet, ela não tem um telefone, ela não tem acesso à internet, ela pode ir até uma lotérica ou até uma agência da Caixa para fazer este requerimento desse benefício, tá? Elaine, estão perguntando aqui, quem recebe pensão ou é aposentado? Gente, a lei é clara. Você não pode receber o auxílio emergencial se você detém algum benefício previdenciário ou assistencial. Então, se recebe aposentadoria, não tem direito. Recebe o LOAS, não tem direito. Sabe por que não tem direito? Porque, gente, Ô, Gabi, fala só qual é o site que você quer. Porque a gente falou aqui o site do CadÚnico, a gente falou o site do auxílio emergencial, só descreve qual o site que você quer. Então, vejam, qual que é o objetivo do auxílio emergencial? É só um auxílio de emergência. É para ajudar aquelas pessoas que realmente não têm uma renda fixa, né? E não podem aí sair para trabalhar. É questão emergencial mesmo, é para não passar fome. É um auxílio, um pequeno auxílio na alimentação. Então, se você recebe uma aposentadoria, não faz sentido você pedir, né? Se você recebe um LOAS, ainda que seja até um salário mínimo, não faz sentido. Porque são R$ 600, é apenas um auxílio emergencial. Me perguntaram... O site do auxílio emergencial, deixa eu só repetir aqui, na verdade é o seguinte, auxilio.caixa.gov.br. Na verdade, é onde você vai ali fazer sua autodeclaração, né? Para se cadastrar lá para poder passar pela análise de se vai receber ou não o auxílio. Então, eu vi várias perguntas de pessoas perguntando qual a previsão de pagamento. Para quem tem conta no Banco do Brasil, Caixa ou está inscrito no CadÚnico, a previsão de pagamento é no dia 9 agora. Então, se a pessoa, por exemplo, eu sou um MEI e aí eu tenho uma conta no Banco do Brasil. Hoje eu entrei no aplicativo, eu fiz o meu cadastro lá, muito provavelmente a minha primeira parcela vai estar liberada no dia 9. Isso foi o que o governo colocou, o que o ministro da Cidadania colocou hoje pela manhã. Lembrando, gente, que nessa mesma entrevista, ele disse que hoje, na parte da tarde, salvo me engano, às 15 horas, vai ser dada uma nova entrevista para explicar para a população como que vai funcionar toda essa sistemática na prática. Então, hoje, às 15 horas, salvo me engano, tem uma nova entrevista do ministro da Cidadania explicando sobre como vai funcionar isso na prática, tá? Guardem, porque ainda vai sofrer várias modificações, né? É óbvio que eles, com o passar do tempo, eles vão verificando ali as inconsistências do aplicativo, do sistema e vão ajustando. Então, muita coisa que a gente está falando aqui para vocês pode ser que venha a mudar sim, né? Como a questão do BPC Loas, aumenta, fica em um quarto, vai para metade, volta para um quarto. Muda toda hora, porque eles chegam a outras conclusões diferentes, né? Então, perguntaram aqui sobre como fica sabendo se está todo mundo inscrito no Bolsa Família. Bom, normalmente Bolsa Família, o pessoal da família sabe que está porque está recebendo, né? O CadÚnico é que às vezes fica com um pouco de dúvida, porque fez há muito tempo lá no CRAS e acabou esquecendo se se cadastrou ou não. Por isso que a gente deu aqui as possibilidades de como descobrir se está cadastrado no CadÚnico ou não. Tá? Gente, complementando a informação que eu dei também dos dias de pagamento, para os outros trabalhadores que eu não falei, né? Então, para quem tem conta no Banco do Brasil, na Caixa ou está inscrito no CadÚnico, a previsão de pagamento é dia 9. E para os outros trabalhadores é no dia 14, tá? Eu tô vendo aqui a Gabi falando que o site não está disponível, provavelmente está congestionado. Gabi, o ministro da Cidadania também, ele disse o seguinte, que só hoje pela manhã eles tiveram aproximadamente de 7 a 10 milhões de acessos, assim, que abriram o sistema.
Então, tem horas que você consegue entrar, tem horas que você não consegue entrar. Eu tentei entrar para 2 clientes meus aqui, não consegui. Depois eu acabei conseguindo para um e não consegui para o outro. Então, depende muito do congestionamento do site. Hoje, realmente, vai ser um dia bem difícil, porque vai estar todo mundo querendo fazer esse cadastro. Então, muito provavelmente vai ser bem difícil aí fazer o cadastro hoje. Inclusive, o presidente da Dataprev estava até falando sobre isso, que eles implementaram um sistema muito complexo, porque são vários requisitos para serem analisados em muito pouco tempo, né? E para eles foi um grande desafio isso. E ele até meio que criticou um pouquinho essa quantidade de requisitos para concessão desse benefício, essa questão de implantar o sistema aí num prazo tão curtinho, né? Mas, enfim, essas informações que nós temos até o momento, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Tem muita gente ainda sem entender essa questão dos requisitos cumulativos. Por exemplo, teve uma pergunta aqui. O meu filho é detentor do BPC Loas, mas eu sou autônomo, eu posso pedir? Entenda, o filho não pode porque ele tem o BPC, certo? Mas você que é autônomo, você pode vir a requerer. Só que você precisa ver os outros requisitos. E a renda familiar? E a renda per capita ali? Passa de meio salário mínimo para cada pessoa que mora na casa? Ou a renda familiar como um todo, ela ultrapassa 3 salários mínimos? Porque ainda que você seja autônomo, se você não cumprir o requisito da renda, você não tem direito. Na verdade, todos os requisitos são importantíssimos, mas esse da renda é primordial. E vai ter que fazer umas continhas aí, né, gente? Pega o BPC de um, pega o BPC do outro, pega o outro ali que tem um trabalho de carteira assinada, e aí coloca ali para poder ver. Não, e aí, gente, juntando todo mundo, quanto que dá a nossa renda familiar? É preciso fazer essa continha. Eu tô desempregado, eu tenho direito, pela lei, tem direito, desempregado tem direito, mas contanto que ele não esteja recebendo seguro-desemprego e contanto que ele também se encaixe na renda, na questão do requisito da renda. Senão, mesmo que ele esteja desempregado e a renda familiar ultrapassar 3 salários mínimos, ele não tem direito. Entenda? Entende? Gente, olha, uma outra coisa que precisa ficar claro para vocês. Tô vendo aqui a Priscila perguntando se eu sou autônomo e não contribuo para o INSS. Aqui não tem previsão de contribuição. Então, se você é trabalhador informal, é o que eu falei para vocês, o vendedor de bala do sinal. Pensem no vendedor de bala do sinal. Muito provavelmente ele não contribui para o INSS. Se ele Nunca se contribuiu, enquadrar, talvez. nunca contribuiu, talvez. Se ele se enquadrar dentro dos requisitos para concessão desse benefício, ele vai ter direito, tá? Aqui não precisa estar contribuindo, não precisa de carência, tá? Então fica claro isso para vocês. Na questão do auxílio emergencial, a pessoa ela pode ser trabalhadora informal que nunca tenha contribuído para o INSS. É Só verdade. que ela precisa cumprir os outros requisitos, né? E muito provavelmente comprovar que ela era uma trabalhadora informal, porque senão ficaria todo mundo fazendo requerimento aí. É verdade. E aí, gente, bom, faltam aqui alguns minutinhos. Elaine, você quer falar lá sobre o Prévia Advance para o pessoal? Se der tempo, a gente responde mais perguntas. Uhum. Gente, olha, para quem não nos conhece, está nos conhecendo agora, eu e a Valéria, nós somos proprietárias do Prévia Advance, que é uma plataforma de cursos voltados para a advocacia previdenciária. Então, se você é advogado e quer aí cursos de alta performance, de qualidade no direito previdenciário, conheçam o Prévia Advance. Nós estamos com as inscrições abertas para o curso da professora Adriane Bramante, que é a maior autoridade em aposentadoria especial do Brasil. Então, esse curso, a gente está nesse momento com apenas 40 vagas disponíveis, tá? Então, se você tiver interesse em fazer esse curso, chama-se Dissecando PPP. Ela vai destrinchar para todo mundo como faz para poder analisar o PPP, a questão da permanência, a habitualidade, enfim, tudo, ela vai dizer nesse curso para vocês. O curso vai ser dia 9 agora, vai ter a versão ao vivo e nós também vamos disponibilizar para os inscritos a versão gravada. Então, se você não puder assistir ao vivo, nós vamos disponibilizar para você a gravação para que você possa acessar por 90 dias.
Então não deixem de fazer, porque é um curso que raramente vocês encontrarão na internet. Para que você possa fazer um curso dela é muito difícil, porque a agenda dela é muito cheia, tá? Ela realmente é a maior autoridade em aposentadoria especial do Brasil. Tanto que todas as minhas sentenças que versem sobre tempo especial, todos os juízes citam os livros dela, citam ela como referência. Então não deixem de fazer o curso Dissecando PPP. É só ir lá, anota aí, Valéria, por favor. Prev Advance. Eu coloquei aqui para tá? eles. Então, o Instagram é Prev Advance. Faça sua inscrição. Nós estamos, neste momento, com 40 vagas disponíveis. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato comigo, Elaine, Missão Advogada, ou com a Valéria, Valéria Guimarães B. Deixa eu só repetir aqui o Instagram da Elaine, porque como ela tá no Instagram do Direito News, talvez vocês não vão lembrar. Então, é Missão Advogada, o dela. E o meu tá aí, que é Valéria Guimarães V. E o da plataforma de cursos é o Prev Advance. A Aninha acabou de escrever aí. Nesses 3 perfis, vocês conseguem nos chamar pelo direct, que a gente passa para vocês o link do curso, tá bom? O curso vai acontecer quinta-feira agora, então corram, gente, porque tem pouquíssimas vagas. Na verdade, essas aí a gente ainda brigou para poder estender, né, Elaine? Então corram, porque deve estar acabando aí logo, logo, tá bom? Outra coisa também que a gente queria falar para vocês. Vamos nos unir, os advogados que estejam aqui, vamos passar o máximo de informações que a gente possa, né, para as pessoas, porque esse é um momento que a gente precisa realmente servir a sociedade enquanto advogados previdenciaristas. É crucial, se a gente não fizer agora, quando que a gente vai fazer, né? A nossa utilidade tem que se mostrar agora. E estão perguntando aí para mãe chefe de família. Mãe chefe de família, a lei diz que ela tem direito a 2 cotas, então R$ 1.200, tá? Tem que deixar claro lá que é chefe e mãe de família para poder receber as 2 cotas. Outra coisa, bem colocada aqui por alguém que eu não vi o nome. Essa questão de estar contribuindo ou não, já ter contribuído ou não para receber o auxílio emergencial, não é tão importante. Por quê, gente? Porque ele é um benefício assistencial e não previdenciário. E a partir do momento que ele é um benefício assistencial, ele não vai requerer, digamos assim, contribuição. Porque somente o sistema previdenciário é contributivo, tá bom? Até porque não ia fazer sentido, né? Se é assistencial, é realmente para aquelas pessoas que não contribuem, que estão aí na questão do desemprego, enfim, tá? Não é uma condição, não entra nos requisitos, estar contribuindo para a Previdência Social. Então, eu acho que chegamos quase ao fim da live, temos 2 minutinhos. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha tirado um pouco mais de dúvidas. Lá nos nossos Instagrams, a gente está o tempo inteiro mandando aí notícias de tudo que acontece, faz vários posts, faz vídeo no IGTV, então aproveitem e nos sigam. Tem também um grupo, um canal do Telegram, meu povo. O canal é babadeiro, vocês não estão entendendo. É só entrar nesse canal, como é que eu fico sabendo? Tem lá nos nossos Instagrams também. Vira e mexe, a gente deixa lá na bio, né? No link. É só entrar lá no link que vocês vão poder estar por dentro de tudo que acontece no direito previdenciário dentro desse canal do Telegram. Saiu uma portaria, a gente põe lá. Saiu um negócio novo, a gente põe lá, tá bom? Ó, Jaine, Aline. Gente, olha, o Instagram já tá me colocando aqui nos minutos finais. E aí, só para complementar a ideia que a Valéria falou, eu já vi alguns previdenciaristas dizendo que se trata de um programa de transferência de renda federal e não de benefício assistencial. Mas isso não é importante também vocês saberem, tá? Porque, de qualquer forma, um dos dois não precisa de fazer a contribuição previdenciária, mas só para que não gere alguma dúvida depois, é um benefício assistencial, é um programa de transferência de renda. Programa de transferência de renda, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o Bolsa Família, né? Então, isso não vai fazer muita diferença na prática porque não precisa contribuir. Veremos quando isso for passado para as doutrinas, né? Exatamente. Porque cada um nesse momento tem um entendimento, viu, gente? Gente, porque olha só. Tá saindo lei atrás de lei.
A gente está passando por um momento histórico, meu povo, histórico. A gente está tentando aqui interpretar a lei que foi colocada, que ainda nem foi discutida. Val, Então, vamos vamos responder com rapidinho calma. aqui, porque tem 30 segundos, tá? Vai, Gente, senão não olha, salva a live. sobre o curso, procurem por mim ou pela Valéria, Missão Advogada ou Valéria Guimarães V, é só mandar direct pra gente, tá? O curso vai ser dia 9/4 agora, na quinta-feira, mas vai ter a versão gravada. Eu vou me despedir de vocês, tem 10 segundos. Beijo, obrigado para todo mundo que ficou aqui com a gente. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, gente. Prazer. Até mais.